Olá, bem-vindo ao Primeiro Plano. Hoje temos um grande programa com grandes temas. Vamos tratar do salário mínimo, essa referência importante que, infelizmente, mesmo sendo um piso do qual não se pode remunerar abaixo dele de forma legal, é o salário real de milhares de brasileiras e brasileiros. E a nossa segunda reportagem de hoje é sobre uma das mais interessantes formas de se aproximar do nosso mundo interior, a ciência e a prática da psicanálise. Vamos começar. O repórter Wilker Oliveira foi atrás de saber como foi que o Brasil adotou o salário mínimo. É uma história que vale a pena conhecer. Como é para uma família de 4 pessoas viver com a renda de um salário mínimo? Desculpa a palavra, miséria, né? Porque a água, a luz, né? É tudo caro. IPTU agora vai chegar, a gente tem que pagar, né? E aí o salário não dá para nada. Porque você vai no supermercado, com 100, 200 reais, você traz 3, 4 sacolinhas. Você não traz mais quanto você trazia antigamente, né? A sensação da Patrícia é a mesma de mais de 56 milhões de brasileiros que vivem com até um salário mínimo por mês. Colocar a comida na geladeira está ficando cada vez mais complicado. Só resta fazer substituições. Inclusive, ontem mesmo a gente almoçou. Eu fiz arroz, feijão e fritei ovo, né, no almoço. Aí na janta eu já fiz um frango com um macarrão, né, junto. Porque sozinho já não dá. A dona de casa até que queria, mas não tem condições de trabalhar, já que precisa cuidar do filho especial. Em casa são 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. A única renda é um benefício do governo, quantia insuficiente para garantir acesso à alimentação, segurança, saúde e lazer. O meu menino de 13 anos nunca foi passear, nem no Mutirama, nem no Horto. Você entendeu? Não foi, porque se eu tirar do dinheiro, vai fazer falta em casa para outra alimentação. Porque quando vai levar o filho ou no shopping, ou mesmo lá no Mutirama, você acaba gastando um dinheirinho a mais, né? Querendo ou não, você gasta, né? E você não vai ver seu filho, mãe, eu quero uma pipoca. Né? Mãe, eu quero um suco. Então é melhor ficar em casa. Aí a gente compra a pipoca e o suco e assiste filme em casa. O marido não participou da conversa porque conseguiu um bico no dia da gravação. É na informalidade que ele luta para aumentar um pouco a receita da família. Como ele é pedreiro, ele é autônomo, então assim, esses 2 anos de pandemia caiu muito o serviço, né? Caiu muito. Para quem trabalha na civil, né, que eles falam, né? Caiu muito. Então assim, hoje tem, aí trabalha hoje, aí fica uma semana sem, às vezes trabalha a semana inteira, né? Aí tem semana que não trabalha, aí o patrão fala assim, essa semana que vem você não vai trabalhar porque não tem material, né? Porque o patrão não fez o pedido, vai fazer o pedido, vai chegar a tal dia. Aí a gente acaba ficando em casa. No início do ano, o Banco Central decidiu aumentar o valor do salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.212, cerca de 10% de alta. Na prática, esse aumento não cobre a inflação que corroeu o valor do salário mínimo nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que, na prática, o carrinho de compras não ficou mais cheio. Nos primeiros meses após o aumento, o brasileiro até percebeu que tinha mais dinheiro no bolso, conseguia levar mais produtos para casa. Só que com o passar do tempo, a inflação foi corroendo esse poder de compra e os itens voltaram a ficar na prateleira. Além dos alimentos, outros produtos e serviços como combustíveis e a energia elétrica também ficaram mais caros. Segundo uma pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal no Brasil hoje seria de R$ 5.997,14, muito abaixo da realidade. Tem que ter em mente que nós estamos falando de 56 milhões de brasileiros que atualmente vivem com salário mínimo. Isso sem falar daqueles que estão abaixo ainda dessa faixa salarial, que vivem de uma maneira precarizada, terceirizada, uberizada, como a gente chama, né? Essas 56 milhões de pessoas, teoricamente, quando o salário mínimo foi criado, deveriam viver com esse salário mínimo para tudo.
O salário foi pensado para dar conta do custo de vida de uma família de 4 pessoas, considerando como cálculo que cada uma dessas 4 pessoas aí consumiriam 3 cestas básicas por mês. Então, vamos pensar aqui, a pergunta sua, né? Qual que é o desafio? Hoje, a cesta básica, por exemplo, no estado de São Paulo, tem R$700. Se a gente pensa para uma família de 4 pessoas, isso dá R$2.100 só em alimentação, né? Então, o salário mínimo ainda deixaria a desejar em R$900 para pagar a alimentação. Você não teria recursos aí para pagar o aluguel, a água, a luz, o transporte, nenhuma atividade de lazer. E é importante lembrar que a cesta básica, nesse valor de R$700, nós estamos falando de 13 itens. É uma cesta básica que não contém laticínios, que não contém um iogurte, um queijo, nada parecido com isso. E são as marcas mais ali simples mesmo, né? Então, você vê que realmente é uma situação dramática, difícil, em que vive a maior parte da nossa população. Segundo os especialistas, o que mais pesa no bolso dos mais pobres são os custos com a alimentação, e é com base nisso que o valor ideal é calculado. Essa realidade de aumento generalizado de preços castiga especialmente os mais vulneráveis. É uma situação realmente muito triste da gente acompanhar, porque a gente sabe que com esse reajuste que tivemos do salário mínimo, nós estamos condenando crianças a um subdesenvolvimento. Ela não vai conseguir se desenvolver as suas plenas capacidades intelectivas e físicas, né? Nós estamos condenando a um menor desempenho educacional, porque uma criança com fome, ela tem maior dificuldade também. Nós estamos condenando essas crianças ao desenvolvimento de uma série de doenças que, em caso elas tivessem uma alimentação saudável, nutricionalmente equilibrada, elas não desenvolveriam. Então, é um problema em cadeia. Nós com esse não reajuste real do salário mínimo, a gente, na verdade, está tendo um prejuízo em termos de longo prazo do desenvolvimento do país, um prejuízo macroeconômico, porque você limita o desempenho de uma série de cadeias produtivas, sobretudo a de alimentos, que a maior parte desse dinheiro vai parar, e estamos aumentando o custo do Brasil com a saúde, porque essas crianças e essas famílias, adultos também, idosos, né, vão ter que buscar o serviço de saúde em razão de uma má alimentação, por exemplo. De acordo com um levantamento realizado pela consultoria Tendências, na década de 2012 a 2022, a parcela de domicílios brasileiros que integra as classes D e E aumentou de 48,7% para 51%. Isso quer dizer que, de forma geral, o país está empobrecendo. Nós estamos empobrecendo, sem sombra de dúvida, né? Na verdade, o salário mínimo também, ele colabora muito para a redução da desigualdade social, porque ele é um fator importante de distribuição de renda, né? E sem essa política de reajuste real do salário mínimo, o que nós estamos fazendo é aumentando ano a ano, e isso é muito perceptível nos dados estatísticos, desde que se deixou a ter esse reajuste acima da inflação, nós temos um aumento da desigualdade social no Brasil. O aumento da desigualdade social no Brasil, para além do prejuízo, mais uma vez, né, para essas próprias famílias, é um prejuízo, inclusive, do ponto de vista político também, porque democracia não são só eleições. Democracia é a sua capacidade também de ter acesso à informação, de ter acesso à cultura, de ter acesso a bens educacionais, etc., né? Então, é você ter capacidade de maior análise crítica e isso tudo fica prejudicado quando a gente tem um aumento dessa desigualdade social, e o salário mínimo seria um fator, é um fator muito determinante para o aumento dessa desigualdade social. Então, como você mesmo mencionou, realmente nós estamos cavando cada vez mais um buraco em que a gente vai se metendo. E se engana quem pensa que a pobreza é um problema apenas de quem vive nessa condição. Com mais gente em vulnerabilidade, temos, entre outros fatores, menos pessoas com acesso à educação, o que reduz a qualidade dos profissionais e dos empregos. Além disso, os números da violência aumentam conforme a população fica mais pobre. No período que vigorou a política de reajuste real do salário mínimo, ou seja, um reajuste que vai além da inflação, foi um período em que houve um grande crescimento empresarial no Brasil, né? Foi um período que os empresários tiveram mais segurança para investir, para poder expandir os seus negócios.
Por quê? Porque eles sabiam que haveria um grande capacidade de consumo dessa mercadoria produzida, né? Então, foi um período em que houve um aumento real de consumo de eletrodomésticos. Uma pequena batedeira, um liquidificador, uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira, né? Isso foi possibilitado também pelo salário mínimo. Agora, vale destacar também, assim, fazendo referência à importância do salário mínimo para outros aspectos, o aspecto que você mencionou também da violência, por exemplo, né? Hoje, majoritariamente, a população que recebe o salário mínimo é uma população parda e preta, né? Então, ao você também não fazer esse reajuste do salário mínimo, você está contribuindo para, de certa maneira, a manutenção do que a gente chama de um racismo estrutural, né? Um racismo que mantém determinadas pessoas incapacitadas de sair da sua condição, né? Você está contribuindo também para a manutenção de uma sociedade em que as mulheres ganham menos, porque majoritariamente a pobreza no Brasil, ela é feminina e ela é negra, né? Então, também você está, ao fazer isso, atingindo, sobretudo, as mulheres, as mães de família e as mães solo, né? Enfim, é realmente um problema sistêmico e que acaba contaminando um conjunto de outros fatores que seriam fatores que levariam a nossa sociedade brasileira à frente, né? Quando olhamos para fora do Brasil, vemos diferenças quando o assunto é salário mínimo. Nem todos os países seguem a mesma lógica utilizada aqui, de um salário único em todo o território. Quando comparamos o salário mínimo de todos os países da América Latina, percebemos que o nosso país tem o segundo pior piso do subcontinente. Perdemos apenas para a Venezuela, isso já considerando a alta desse ano. Segundo esse professor de Relações Internacionais, o Chile, Uruguai e o Equador têm os maiores salários entre todos os componentes do continente sul-americano. O Chile, ele tem um salário na faixa de $428 por mês. Mas lembro que o Chile tem 3 níveis de salário mínimo. Isso considerando as atividades econômicas do Chile. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Cada um deles tem um padrão de salário mínimo. No Uruguai, é um salário único de $421 mensais. E no Equador, $400 mensais. Para se ter uma ideia, hoje você convertendo os R$ 1.212 em dólares, num patamar de dólar aí a mais de R$ 5 desde 2020, o Brasil ele estaria na casa dos $210, $215 por mês. Todos esses valores são calculados com base no dólar. Isso quer dizer que a desvalorização da moeda nacional faz com que o mínimo pago aqui seja ainda menor na comparação com outros países. Nós temos hoje o pior salário mínimo da década, justamente por esse fator. Ele está entre os mais baixos da última década, sem dúvida alguma. Primeiro lugar, porque o último relatório da OCDE, o real, a moeda brasileira, foi a moeda que mais está entre as 40 moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar. Então, imediatamente, né, o Brasil, como faz parte das cadeias produtivas de valor, de produção, um dólar no Brasil, vamos dizer assim, tem no mercado local uma capacidade de consumo restrita, reduzida nesse exato momento. O salário mínimo surgiu no final do século XIX na Austrália, a partir de um movimento realizado por trabalhadores que buscavam melhores condições de vida. Depois de muita luta, a reivindicação foi atendida pelo governo e a experiência no país acabou incentivando outras nações. A Inglaterra adotou a política de pagamento de salários em 1909. Já o México, em 1917, foi o primeiro país a ter legislação que previa um piso salarial. E foi justamente nesse período que começaram os primeiros embates para a criação do salário mínimo aqui no Brasil. Então, quando a gente entra principalmente no século XIX aqui no Brasil, essa realidade que a gente tem, né, especialmente nas áreas urbanas, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que era onde concentrava
grande parte das indústrias e também do operariado, né, dos trabalhadores fabris, o que acontece é que no final aí do século XIX, principalmente, a gente não tem uma regulação em termos de definir qual seria o valor a ser pago para esses funcionários. Essa negociação era feita diretamente entre patrões e operários, o que na prática redundava em salários muito baixos, além de vários outros problemas que, né, estavam ali presentes na realidade, jornadas de trabalho muito elevadas, acidentes de trabalho constantes, né? Então essa era a realidade. Não havia até então uma ação do Estado no sentido de regular as relações de trabalho. O governo preferia se manter à parte dessas questões, o que desfavorecia qualquer tipo de reação por parte da classe trabalhadora, que era sujeita aos mais diversos tipos de abuso. Tem até uma frase que é atribuída ao Washington Luiz, que foi o último presidente aí da Primeira República, que ele dizia que questão social era caso de polícia. Então, tratar dos problemas sociais, que era como se tratava a questão social, e principalmente a maneira como foi se criando as agitações, a formação do movimento operário, as greves, né? Ele considerava que isso tudo era caso de polícia. Não cabia ao Estado, não cabia ao governo arbitrar nas relações de trabalho. Então, havia uma ideia de que essas relações deveriam ser autorregular através das relações de mercado e que quem reclamasse disso, no caso dos operários, trabalhadores, deveriam ser enquadrados como criminosos, né? E essa foi, de fato, essa foi a forma como a Primeira República lidou com o movimento operário. A principal reivindicação dos operários brasileiros não era relacionada a salário diretamente. Na verdade, eles lutavam principalmente com o intuito de reduzir a carga horária de trabalho. A luta pelas 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Foi essa a principal bandeira que motivava as manifestações de rua, algumas greves gerais que a gente viu no Brasil, como a greve de 1908, né? Então, essa era a principal bandeira. No entanto, estava implícito nessa bandeira das 8 horas de luta a necessidade também, de 8 horas de trabalho, desculpem, a necessidade de manter o salário, né? Então, era redução da jornada de trabalho com manutenção do salário, né, sem perda salarial. Então, isso já circulava no decorrer aí da Primeira República a nível do movimento operário, né, a nível dos sindicatos que foram organizados e dessas pressões, das mobilizações de ruas e greves que estavam ocorrendo nesse período. Esse período foi marcado pela vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Eles já haviam visto de perto a luta da classe operária na Europa, ou seja, estavam familiarizados com as ideias de representatividade dos sindicatos. A partir disso, eles começaram a promover greves e protestos em prol de melhorias nas relações de trabalho. Mas apesar de tanta luta, foram poucos os avanços nas primeiras décadas do século XX. Essa história só começou a mudar depois que Getúlio Vargas decidiu criar, em 1930, o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Foi nessa época que a pauta do salário mínimo começou a ganhar força em meio à criação da Constituição de 1934. E aí, em 1934, a gente vai ter a primeira Constituição, né, que prevê o estabelecimento de um salário mínimo. Então, em 1934, a Constituição já define que deveria haver esse salário mínimo, e era algo que isso, nesse ponto, Vargas, de fato, tinha acordo, né? Ele concordava, por mais que ele não tenha sido simpático à elaboração dessa Constituição, preferia governar com base em decretos-lei, né? No ano de 1936, a gente tem mais um avanço, né, que foi a primeira lei que efetivamente institui mesmo a necessidade de criação de salário mínimo e estabelece o que ele deveria atender. Então, basicamente, o salário mínimo deveria atender a todas as necessidades mais primárias dos trabalhadores. Então, alimentação, educação, saúde, vestuário, mas também lazer, né? Todas aquelas necessidades que eram entendidas como necessidades humanas, o salário mínimo deveria ser capaz de prover a esses trabalhadores, né? Mas ainda não é o momento em que se fixou.
exatamente o valor desse salário mínimo, né? O valor vai ser fixado posteriormente, né? Foi em 1938 que o governo Vargas passou a buscar formas de viabilizar o salário mínimo que seria implementado. Que mecanismos são esses? Ele cria comissões nos vários estados do país. Então, em cada estado, uma comissão é designada a fazer uma pesquisa, um levantamento, para chegar a um consenso sobre qual valor naquela região vai conseguir atender a essas necessidades que tinham sido pensadas lá em 1936, né? Então, como é que essas pessoas nessa região quanto de recurso, né, quanto de dinheiro eles vão precisar para poder ter essa condição de vida, esse padrão de vida considerado mínimo para, né, a dignidade humana. E essa comissão vai trabalhar durante 2 anos, e em 1940, aí a gente já tem mais uma vez um decreto-lei, e esse sim é o primeiro que vai fixar valores. Então, em 1940, a gente já tem para cada região valores que seriam definidos a partir das necessidades desses estados. Não era um salário mínimo unificado, como a gente tem hoje, né? Foram muitos anos que passaram até a gente ter um único valor para a nação inteira, né? Isso foi só no finalzinho do período da ditadura militar, né? Já na passagem para a redemocratização, no último ano, em 1984, que já tem a indicação de um valor único, e depois isso foi efetivamente consolidado com a nossa Constituição atual, a Constituição de 1988. Mesmo com as leis estabelecidas e os direitos previstos na Constituição, a situação dos trabalhadores não ficou tão confortável assim. As várias crises econômicas pelas quais o país passou nas últimas décadas castigam principalmente os mais pobres. Segundo os especialistas, os mais vulneráveis têm menos condições de absorver os aumentos nos preços. Os mais pobres, né, mas também que falo da classe média, né, o afegão médio, vamos dizer assim, né? Porque os mais ricos, eles têm condições de manter o mesmo nível de consumo, só vão talvez reduzir o nível de poupança. Então eles vão poupar menos, vão investir menos, mas vão conseguir manter o mesmo nível de consumo, apesar da inflação. Os mais pobres já não têm poupança. Então, quando você tem um aumento do preço, o que resta é cortar uma coisa e trocar uma pela outra. E esse movimento faz com que você tenha que reduzir o seu padrão de vida. Apesar da situação ser difícil e muitas famílias apenas sobreviverem com a renda de um salário, a gente ouve constantemente de especialistas que um pouco de inflação faz bem para a economia. Mas será que isso é verdade? Como o aumento de preços pode ser benéfico, sabendo que tanta gente vive com uma renda tão baixa? Os desejos e as demandas das pessoas, eles são imediatos e infinitos. Então, você cria um novo desejo, uma nova necessidade em 5 minutos. Né? Você sempre tem o desejo de consumir. Só que a oferta, ela não acompanha essa velocidade. Então, a gente pode entender a inflação como um sintoma que mostra que a demanda, existe as pessoas desejam consumir o tempo todo, mas esse incremento do consumo não reflete na mesma velocidade no aumento da oferta. Então, essa discrepância entre as pessoas querendo consumir e a velocidade da oferta acompanhar esse consumo é o que a gente vê na forma da inflação. Lidar com dinheiro é um desafio. O brasileiro nunca foi acostumado a ter educação financeira desde cedo. Então, a forma de se relacionar com ele é muito contraditória em alguns casos. Viver no limite e gastar até mais do que ganha é rotina em muitos lares, o que só prejudica a economia doméstica. A primeira coisa que acontece, que 90% do brasileiro da classe média normal comete, é ter um custo financeiro muito maior do que a renda permite. As pessoas estão acostumadas a viver no limite ou até acima do limite de renda que é comportado pela família. Então, a pessoa ganha lá um salário mínimo cada um, né, do casal, e aí esse casal paga aluguel, e além de água, luz, telefone, internet, todas as obrigações ali mensais, né, de um custo de uma família normal, essa família ainda compra carro financiado e compra um carro que está acima da sua capacidade de pagamento e não consegue arcar com os custos disso, gosta de pagar juros, gasta demais o cartão de crédito, então só anda no vermelho, porque não anda dentro dos
70% que a gente faz a orientação para que tenha uma vida confortável e tranquila, mas de acordo com o seu padrão financeiro. Segundo a planejadora de finanças pessoais, é cultural do brasileiro ter uma relação ruim com o dinheiro. Falar sobre o assunto ainda é tabu para muita gente. A necessidade de consumir e o desejo de antecipar sonhos podem fazer com que as pessoas vivam no aperto sempre. As pessoas acham que precisam ter carros, que precisam ostentar, que precisam viajar, que tem. Só que, na verdade, a gente não tem que nada. A gente tem que viver de acordo com o nosso padrão financeiro. Se uma família de 2 salários mínimos vai lá e compra um carro de 40 mil reais, esse carro já está fora de compatibilidade financeira dessa família. Porque o carro não é só gasolina e não somente os juros e nem a parcela do financiamento. Então, começa a virar um bolo. E aí, qual que é a dica que a gente dá? Juntar dinheiro, não tem jeito. A gente tem que aprender a viver com 70% da nossa renda líquida e 30% reservar. É difícil, com a renda baixa e o dinheiro valendo tão pouco, parece impossível viver com esses 70% que a Gabriela mencionou. Mas não tem jeito. Fazer cortes e economizar o que for possível é o único recurso para garantir equilíbrio nas contas. Fazer renda extra, se planejar e organizar o que entra e sai do nosso bolso devem ser medidas do nosso cotidiano. Além disso, também é importante manter toda a família a par da realidade financeira de casa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma reportagem que merece a sua atenção. Vamos falar de um tipo de tratamento e de ciência que conquistou o mundo, a psicanálise. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano e agora eu chamo sua atenção para uma matéria que não é muito comum na televisão brasileira. Vamos tratar da psicanálise. Comecemos com a história dessa doutrina que ajudou o ser humano a se conhecer. A reportagem é de Alain Ribeiro. Quais são os segredos da mente? Assistir um filme ou conversar com um amigo ou até mesmo falar diante de uma câmera são atividades que praticamos com o nosso consciente. Mas há uma outra parte, muito mais profunda na nossa mente, o subconsciente. E é na psicanálise que buscamos entender como pensa e age o ser humano nesta parte pouco conhecida. Então, a psicanálise, ela foi fundada por Sigmund Freud. Freud, ele era neurologista, mas ele começou, inclusive,
estudando situações de reflexo, nada a ver com psiquismo, só depois que ele começou a se encantar com outros pesquisadores da época, isso a gente está falando de final de século XIX, que descobriram que algumas pessoas, elas apresentavam alguns sintomas que quando elas estavam sob o estado de hipnose, aqueles sintomas, eles desapareciam, que eram sintomas de uma patologia chamada histeria de conversão. E ele começou a perceber que ele queria, então, entender um pouco mais que mecanismo é este, que existe uma medula, né, vertebral que está funcionando e que, de repente, uma pessoa não consegue, por exemplo, andar e que isso tem a ver com algum trauma, algo mais da esfera emocional. E adentrando nesse conhecimento, e também não só através do mecanismo da hipnose, ele foi para além da hipnose, ele estudou a hipnose também, mas depois ele foi percebendo que seria através de uma fala livre, que ele chamou de associação livre, que uma pessoa poderia expor aquilo que se passava na cabeça dela e que, de alguma forma, através desta escuta terapêutica, o analista ele podia identificar componentes do inconsciente desta pessoa que levariam ela a ter determinados sintomas na vida. Contemporâneas, ambas do século XIX, a psicologia e a psicanálise caminham para o mesmo objetivo: conhecer as características e processos psíquicos do ser humano. Apesar disso, foram estruturadas de maneira diferente, o que implica em abordagens distintas com o paciente. Geralmente, a fala do analisando, do cliente, na psicanálise, ela é uma fala um pouco mais livre. Dentro da psicologia, a fala costuma ser um pouquinho mais norteada, não engessada, não que o psicólogo também vai fazer uma entrevista totalmente estruturada e só pode responder aquilo ali, não. Mas ele faz, geralmente, um roteiro semi-estruturado para que a coleta de dados possa acontecer e ele possa se subsidiar de algumas informações que ele julgue que sejam, né, pertinentes para o trabalho dele. O psicanalista, geralmente, ele não traz assim uma tarefa de casa, não estou dizendo que seja impossível, mas é pouco usual. Um psicólogo já pode propor esse tipo de técnica. Então, pedir para a pessoa, por exemplo, fazer um determinado registro, observar determinado comportamento, fazer algum tipo de anotação. O ambiente de atendimento também pode assumir outras características no caso da psicanálise. Na prática clínica, a gente pode observar algumas diferenças, voltando à compreensão de que um psicólogo ele pode atuar na teoria psicanalítica e aí ele teria essa metodologia psicanalítica no seu trabalho, na sua atuação clínica. Mas se o psicólogo ele tiver uma outra linha teórica, de repente esse layout do consultório, o tipo de técnica empregada ali no tratamento pode se modificar um pouco. Então, por exemplo, é mais frequente a presença do divã, que é como se fosse um sofá um pouquinho maior, em que a pessoa pode deitar, e o divã é mais usual na psicanálise. Na psicoterapia, na psicologia de outras teorias, de outras abordagens que a gente fala, pode ser poltrona, pode ser mesa e cadeira. Então, o setting terapêutico pode se modificar. Na psicanálise, a fala é a grande ferramenta de cura. Freud entendia que com o paciente divagando sobre as ideias, memórias e sonhos, era possível criar novos significados, aprendendo a conviver com o passado e a olhar para o futuro. No lugar onde você tem julgamento, por exemplo, na análise não tem julgamento. Na análise tem perguntas, tem acolhimento, tem um outro movimento que o analista vai fazer que é diferente de um amigo num bar.
né? Um amigo no bar vai dizer, realmente, você está num relacionamento tóxico, que horrível, como você é um coitado. Na análise, ela vai te perguntar, mas e aí? Por que você está nisso? Por que você continua nisso? Por que você encontra pessoas parecidas? Nossa, olha, você contou essa pessoa, que você se relacionou com uma outra pessoa no passado que é muito parecida com essa. Então, assim, a diferença de uma fala cartática, né, que eu tiro do meu corpo, e uma fala pela cura, né, uma cura pela fala, eu acho que as duas coisas também dá certo, é diferente, né? Não, é uma escuta especializada, é uma escuta em que eu abro mão do meu lugar como pessoa para te escutar. Então, eu abro mão, a gente fala até que a gente fica em um lugar de dejeto, sabe? Porque nesse momento eu não sou a Ellen, eu sou a analista, eu sou uma pessoa que está te escutando, que está te dando lugar, e aí é bem diferente, né? Durante as terapias é feito um convite ao sofrimento, um olhar ao passado, para que assim seja possível ressignificar o agora. Eu sei que hoje em dia, né, a vontade de tirar minha angústia, de tirar minha ansiedade, de tirar minha raiva é muito rápida, assim. Eu não quero sentir isso, né? Mas a psicanálise, ela faz uma volta diferente de outras abordagens, de outras teorias. Por quê? Porque ela vai convidar esse sujeito a sentir isso. Mas um depois é muito legal. Um depois você aprende a lidar com você se pergunta sozinho, você se analisa sozinho, você começa a analisar os outros. Não é só sofrimento, né? Mas tem que passar por ele. A psicanálise não é um processo que pode ser feito apenas por adultos. Desde a infância, a técnica pode ser aplicada em crianças. A criança, ela não vem para o consultório sozinha, né? Os pais, muitas vezes, veem algum conflito, comportamentos diferentes. Uma criança, ela está sempre mudando de fases, né? A gente vai observar esse desenvolvimento e, às vezes, algum comportamento que a criança tem de estar um pouco mais reprimida, ou muito agitada, ou começa a ter comportamentos que não foram ensinados pelos pais, ou, né, os conflitos emocionais, como a depressão, como o medo, né? A criança tem uma dificuldade de lidar com as emoções, porque é a primeira vez que ela está experimentando isso. E os pais uma dificuldade de explicar que isso é um processo normal, comum e natural. A psicanálise infantil se trata de uma versão intensa da terapia lúdica. Neste contexto, busca abordar os conflitos e os impedimentos do desenvolvimento para encaminhar a progressão. Pode até parecer uma brincadeira, mas cheia de significados a cada ação de uma criança analisada. Através de interpretação de desenho, por exemplo, nós temos acesso ao emocional da criança. Quando a criança ela desenha, ela não coloca só o que ela vê de maneira consciente, ela coloca seus afetos no papel. Aquilo que ela não consegue falar, né, através de uma linguagem oral, ela expressa por meio do desenho. Mas para o sucesso do tratamento infantil, é fundamental que os pais estejam dispostos a mudar. É um processo de transformação conjunto. Uma criança com depressão, ela tem esse comportamento porque ela vê muitas vezes ali. A mãe que não fala sobre os sentimentos, que se sente muito sozinha, que tem medo. Então, se minha mãe, ela trabalha 12 horas por dia, vamos colocar assim, e eu estou sempre no futebol, eu estou na escola, quando eu estou em casa, eu estou com uma terceira pessoa que não tem aquele vínculo amoroso, eu vou me sentir abandonada. Então, quem precisa de mudar o comportamento? É a criança lidar com uma rejeição e o abandono, ou esses pais que precisam ter momentos de qualidade com esses filhos? Os profissionais da psicanálise lidam com o mundo da nossa interioridade com dedicação e ajudam seus pacientes a encontrar o caminho da cura pela fala em suas sessões. Vamos continuar acompanhando essa reportagem do nosso correspondente de São Paulo, Alan Ribeiro. Quando uma experiência é boa, a tendência do ser humano é buscar viver mais exatamente aquilo que lhe traz bem-estar. E por que não transformar a experiência pessoal com a psicanálise em rotina no dia a dia da profissão? E foi assim, em um momento de autoconhecimento,
que a advogada Priscila Santana não se limitou apenas em mudar a si mesma, mas também a compreender o que estava à sua volta. Eu tive, em 2012, um diagnóstico de pânico, por conta de alguns eventos que aconteceram na época, na minha vida. E foi terrível o que eu passei, né, com pânico. E aí vem a questão, muitas pessoas acham que doenças da mente, como pânico, depressão, acabam achando que é frescura, ou confunde com outras questões, sem compreender que é uma questão anatômica, só que tem a ver com o nosso cérebro, o que a gente pouco conhece, né? Por exemplo, o que eu estou conversando com você agora, como que eu formei essa ideia agora, o que eu vou falar daqui a algum segundo, o meu pensamento, a construção cognitiva, ela é muito pouco conhecida, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu passei por um tratamento psiquiátrico no período de 1 ano, tomando medicação forte, e como eu uso muito meu cérebro por conta da minha profissão, porque eu sou advogada e professora também, eu ficava meio dopada com a medicação. Então eu falei, eu vou ter que entender o que está acontecendo, né? O que está se passando comigo. E nesse meio tempo, eu também advogava muito na área de família, envolvendo crianças, né? Então, não sei se coincidiu, o que aconteceu, mas nesse período para cá, o que eu me deparei com situações envolvendo violência contra a criança, abuso sexual, me assustou. E diante disso eu falei, bom, eu vou aproveitar, como se diz, como a gente fala, né, matar 2 coelhos com a cajadada só. Eu vou usar para mim, para eu me autoconhecer e entender essa doença, e vou me formar profissionalmente para eu atender de uma melhor maneira esses casos de família. Compreendendo o ser humano, seria possível ir mais fundo. Assim, o exercício da profissão ganhou mais uma ferramenta: entender a influência da mente nas ações de cada cliente. Quando você advoga na área de família, não tem como você não ser pessoal. Você se envolve. Primeiro porque o advogado ele é o representante da parte. Então, se ele já vem pela nossa profissão, né? Se eu, como advogada, como representando você, por exemplo, judicialmente, eu sou você para o juiz. Então, eu tenho que me envolver, eu tenho que acreditar no que você me fala. Eu estou te defendendo, eu sou a sua voz na justiça. Agora, imagina isso quando envolve família e que tem uma criança que os pais usam como moeda de troca numa ação de divórcio. Aí você tem a questão de alienação parental, você tem questões de abuso psicológico, enfim. Eu falei, bom, é bom que eu vou me profissionalizar, vou ficar melhor para atender meus clientes. E aí eu estudei a psicanálise, né? A gente fala que a gente nunca para, é uma continuidade, né? E desde então eu atuo, né, na área com pesquisa. Ela ressalta a importância da formação dos futuros advogados em conhecerem a mente humana e explica que há muito material que pode ser trabalhado. Existe a psicologia jurídica, que tem essa interface, tanto é que no curso de Direito, nós temos dentro da grade a psicologia em 2 períodos, né, que seria estudado no primeiro período e no segundo período. Então, tem muito material, né? E, por exemplo, além do material que a gente tem, que metodologicamente a gente tem formas de fazer essa pesquisa, que seria bibliográfica, que eu acho que é a sua pergunta, né? Se tem material. Nós temos, eu vou citar o nome de uma professora que eu trabalhei no curso de psicologia, e ela era diretora, e ela atua muito nessa área, a doutora Lila Spadoni, né, que faz essa interface, inclusive com livros escritos também ligando a psicologia com o direito, fora outros autores que a gente tem. Nós temos material documental, que seria a pesquisa documental, e nós temos a pesquisa de campo, que você constrói esse dado. E como a igreja vê todo esse contexto? Por muito tempo, pensou-se na psicanálise e na fé cristã como incompatíveis na sua respectiva identidade. Hoje não se trata mais de polos opostos.
Em uma nova perspectiva, o tema se insere serenamente para o alinhamento entre mente e espírito. Não há nenhuma contrariedade, né? Às vezes eu recebo muito esta pergunta: a igreja concorda, a igreja aprova, a igreja desaprova o uso da psicanálise? Nós não temos nenhum termo que vai dizer sim ou não. Nós vamos pelo bom senso, né? A igreja, ela nos oferece sempre conhecimento, e mesmo na formação de um padre, além de psicanalista, também estou padre, a gente já estuda a filosofia, e dentro da grade da filosofia, eu já estudei matérias, grades da psicanálise e da psicologia. E dentro da formação também, de religiosos e padres e religiosas, nós temos muito dinâmicas de grupo, saberes da psicanálise que estão implícito em toda a nossa formação. Então não há uma contrariedade, não há essa briga. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas somadas podem nos ajudar muito, né? A psicanálise é uma ciência da mente. Então ela vai nos ajudar nos comportamentos. E a religião vai nos ajudar no espírito. Então é uma beleza e uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. O próprio Papa Francisco disse em uma entrevista a um jornal italiano que durante o período do seu sacerdócio fez sessões semanais com uma psicanalista para esclarecer algumas coisas. A busca por autoconhecimento é universal, até mesmo para padres, religiosos e religiosas. Eu tive 2 convites de 2 congregações religiosas femininas para aplicar as técnicas de terapia que eu tenho trabalhado durante esses anos. Elas tiveram acesso aos meus trabalhos e aos resultados, e aí me propuseram. Uma congregação religiosa será um retiro de 30 dias, onde eu entrarei com essa abordagem que eu conheço e que eu estudei. E depois uma outra congregação religiosa de São Paulo, capital, me convidou para ter um contato primeiro com as irmãs idosas, que têm enfrentado depressão, ansiedade, e às vezes só a perspectiva religiosa não está dando conta. Por isso que eu disse, né? Se você trabalha as histórias, porque hoje também eu trabalho numa visão sistêmica, a pessoa em relação à sua família, suas histórias que ela traz. Então, quando a gente fala de um religioso, de um padre, de uma freira, eles vão para a vida religiosa levando as suas histórias. Nós não somos todos iguais, nós temos as nossas particularidades. E aí que entra a função do profissional, do psicanalista. E eu acho que eles encontraram em mim, por ser padre, algo mais fácil para que também a gente possa ter acesso. Por exemplo, você vai chegar para uma religiosa de 85 anos para abordar questões comportamentais, questões de angústias, de histórias familiares. São pontos delicados, né? Talvez uma pessoa que teve uma formação mais rígida da sua época. Hoje a igreja ela está mais aberta, né? É muito comum hoje você encontrar paróquias que estão se abrindo aos trabalhos terapêuticos, né? Dentro mesmo dos trabalhos pastorais se associam outros trabalhos de conhecimento para que a pessoa ela cresça, ela tenha este conhecimento e ela possa evoluir nas outras dimensões. A psicanálise traz benefícios únicos para quem a experimenta. É como procurar a resposta de um grande enigma e descobrir no final que ela estava aí, o tempo todo com você. Que você não tenha medo de falar sobre as suas histórias. Eu tenho certeza que você ficará mais leve, mais consciente. Essa é a nossa missão, tornar as pessoas mais conscientes de onde elas estão e para onde elas querem ir, onde elas querem chegar. E aí a gente trabalha com os desejos do ser humano, a gente trabalha com os sonhos, com os projetos, aquilo que de mais nobre nós trazemos, que é a nossa vida, que é dom de Deus. O programa Primeiro Plano se encerra por aqui. Você continua com nossas atrações da TV Pai Eterno. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá!